Boa tarde. Boa tarde aos presentes que não resolveram tirar uma siesta a esse horário, logo após o almoço. Particularmente é algo que me atrairia, né, uma siesta, mas eu acredito que seja muito mais útil tentar passar algum conhecimento que eu possa ter e que seja útil a vocês. Então, esse é o meu objetivo de estar aqui, tá? Para comentar uma linha de pesquisa e de atuação que eu estou tentando dar uma puxada maior, que é pensar não só no software, mas também no livre. Então, por isso que a temática, o título é software e livre, não é só o software livre em si, né? E aí eu vou ver quem aqui é da academia, é estudante, 1, 2, professores, 1, tá, profissionais, trabalho, mercado, desempregados, tá? Então eu vou tentar dar algo para falar algumas coisas relacionadas a isso daí. Ó, chegou uma turma grande de estudantes ali, ó, os puxa-saco do professor, ó. Já lancei as médias, gurizada, podem ir embora se quiserem. Tá? Que é a questão que eu vou comentar sobre essa utilização do software livre, principalmente dessa questão livre, que daqui a pouco vocês já vão entender, dentro do ambiente academia, ambiente mercado de trabalho e os dois juntos, né? Por gentileza, pode passar o slide? Tá? E aí tem algumas perguntas que é o que está no resumo, que eu já fiz antecipadamente para poupar vocês de fazer perguntas, então eu já lancei algumas perguntas que eu vou responder. Uma delas é: dá para se utilizar software livre para melhor se desenvolver e evoluir na universidade? Ou seja, eu posso utilizar software livre em ambiente acadêmico, né? O software livre se me motivo acadêmico e isso me crescer, eu vou responder logo. Vou passar mais um, tá? Posso usar software livre no mercado de trabalho e gerar isso como se fosse negócio a partir do software livre? É possível? Vou passar por gentileza? Tá? E eu posso utilizar software livre para aumentar minhas capacidades técnicas? Tá? Mais uns alunos chegando, né? Tá? Eu posso utilizar software livre para aumentar minhas capacidades técnicas? Ou seja, aprender com o software livre? Né? São perguntas que eu já deixei no começo, para já dar uma ideia. Tem mais uma ainda, ó, tá? Posso usar software livre para engajar-me e melhorar pessoalmente e o mundo? Essa daqui para mim é a principal, tá? Se alguém já tem uma ideia da resposta, se eu responder e não for de acordo com o que vocês estão pensando, vamos abrir a discussão que com certeza vai ser proveitosa. Para mim, o grande enriquecimento do software livre é esse lado pessoal e de mundo, tá? Pode passar. Então, antes para talvez motivar ou não vocês a ficarem me ouvindo aqui na frente, acho que é interessante me apresentar, porque eu iria poder responder essas perguntas. Então, eu sou Luiz Henrique Halber Rodrigues, vulgo Halber, ou o cara que pagou mico no galpão crioulo ontem, né? O pessoal me mandou lá para cima, né? Quase levei uma bolhadeira na cara, tá? E aí, eu estou desde 2007 vindo para a FISLE, desde 2010 eu estou na grade do FISLE. Com isso também estou no Latinoair, que é algum daqueles crachás ali, tem FISLE, tem Latinoair, tem Solisc, Fórum Goiano, tem Campus Party, tem startups, também atua nessa linha de startups, de empreendedorismo, algo muito legal, né? E alguns eventos aí, Brasil aí principalmente. Sou nerd, vamos dizer assim, mas eu sou um nerd que eu considero o interessante, que é eu tento ser CDF. Eu não fui o melhor aluno, mas eu era curioso, né? Então, aprendo bastante de forma autodidata, e eu acho que isso é ser interessante, isso é ser um nerd. Não é o cara comprar uma camiseta Bazinga, né, e não saber nada sobre física, por exemplo, que é o que quer dizer a analogia, né? Então, isso é o que dá problema. Então, nerd para mim seria essa questão. Alguns talvez não concordem, tá? Mas é a minha opinião, né? Então, sou eu. Atualmente tenho trabalhado como docente, ou seja, não trabalho, né? Dou aula, tá? E estou voltando com algumas ideias de empreendedorismo aí, fazer alguma coisa aí. Vou na linha de microeletrônica com biologia, aí vamos ver se a gente faz aí uma. Vocês já viram o filme Ex Machine? Tá.
recomendo, assistam aquele filme ali, que ali vai ser o futuro, vai arrebentar com nós tudo, mas eu quero participar desse futuro e vai ser divertido. Tá? Assistam o filme Machine. Pode passar por gentileza? Tá? E aí uma primeira analogia interessante, que é a questão da pizza e o software livre. Né? No caso ali, sou eu fazendo pizza e minha mãe me servindo cerveja. Né? O que isto quer dizer? A questão do conhecimento sobre fazer pizza surgiu há alguns meses atrás, passeando aqui em Porto Alegre. Eu fui ali no Mate Hackers, que é um hackerspace aqui de Porto Alegre. Já daqui a pouco eu comento mais sobre isso, caso você também queiram mais. Está um pessoal do hackerspace do Mon lá. Tem uns quantos lá que podem tirar atenção, podem dar atenção para vocês ali. Tá? A analogia do pizza e o software livre entra bem na linha do software e livre para mim. Tá? Vocês conhecem a questão, software livre é o quê? É o software, tá, onde vocês têm acesso ao código-fonte. Então, vocês podem baixar qualquer software e ver como é que esse software foi feito, ver a forma de funcionamento dele, e aí, a partir disso, ver se tem coisas que são interessantes para vocês ou não. Uma analogia bastante comum, que se não me falha é do Richard Stallman, é o software como uma receita de bolo. Né? Então, se tu tem acesso à receita, como esse bolo foi feito, tu pode replicar esse bolo, pode melhorar esse bolo, pode retirar alguma coisa que tu não goste, pode acrescentar outra. Esse é o conceito do software aberto. Software livre, tu consegue alterar ele, melhorar ele e tudo mais. Onde entra a pizza na história? A pizza, da forma como foi feita, eu tenho acesso à receita dela. Né? Eu mesmo já hackeei a receita. Ou seja, já troquei o tipo da farinha, como da receita original, então já dei uma otimizada. Que a questão hack também é to hack, é melhorar. Então, quando vocês desmontam alguma coisa, montam de novo e sobra parafuso, né, que é algo que acontece, porque normalmente os computadores vêm com parafusos a mais, é quase uma forma de otimização, porque estava com parafusos a mais. Tá, foi uma brincadeirinha. Mas a questão é, quando vocês conseguem otimizar, isso é hackear. Tá? Vocês estão otimizando alguma coisa, vocês estão hackeando essa coisa. Na exemplificação meio esdrúxula, mas acredito eu que lúdica, da pizza, melhorei a receita, beleza, só que sozinho eu não conseguiria fazer a pizza, né, e me manter hidratado. Software e o livre é o que? Não é só o software. A gente tem que ter uma comunidade de apoio a isso aí. Eu tenho que ter essa questão do compartilhamento. Eu recebi a receita de alguém, estou utilizando essa receita, estou melhorando essa receita, ou seja, o software, estou melhorando esse software, mas sozinho não vou conseguir fazer de forma adequada. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma comunidade que consiga me passar informações e obter informações de mim, né? Então, essa é a questão. Software é livre. Então, a pizza ela tem que ser feita de forma colaborativa, para ficar legal. Vocês precisam de ajuda para fazer algo, né? O software tem que ser isso. Essa questão de puxar o compartilhamento, a forma da cultura hacker, que foi o que originou o software livre em si, que é o livre, que é o interessante, que é o que vai fazer diferença profissionalmente. Profissionalmente, para mim, eu linko também à vida acadêmica. Tá? E essa é a questão da analogia da pizza e o software livre. Fazer pizza precisa de mais gente, e a gente precisa de comunidade. Tá? Por gentileza. E aí, quando a gente vai falar de software, alguém deve estar pensando, isso aqui foi o que eu comentei anteontem em uma palestrinha aqui na área de comunidades ali. Aliás, agora às 15h, nós vamos ter o quiz de encerramento final da comunidades. E tem uma oficina também, alguma coisa assim, que... é um presente. Tem premiação. Tá? Já leio para vocês isso aqui. Tá? Essa aqui é as formas de se ganhar dinheiro com software. Tá? Sabe que dá para ganhar dinheiro com software, né? Você conhece ali aquela tal de Microsoft ali? Né? Eles vêm ganhar dinheiro com software. Só que aquele modelo de negócio da Microsoft está fadado ao fracasso. Por quê? O software está deixando de ser algo ser vendável de caixinha. Né? Com a questão do software livre, que está consolidado, digamos, eu considero que software livre já não é mais novidade. Software livre já é realidade, é o que já está atual. Tipo métodos ágeis. Métodos ágeis não é tendência de desenvolvimento, métodos ágeis é realidade. Quem não está fazendo métodos ágeis está ficando muito para trás já. Quem não está utilizando o software livre está ficando para trás. O profissional de TI que não utiliza software livre está ficando para trás.
E aí, se o software, digamos, é gratuito, eu tenho a receita, eu posso replicar ele, como é que eu vou ganhar dinheiro sobre isso daí? Aí aqui entra a questão das formas de ganhar dinheiro sobre software, que eu considero aquela partezinha lá está escrito it service, tá? Vocês vão ganhar dinheiro no modelo de serviço sobre TI. E aqui sobre os serviços de TI, o software livre tem tudo para colaborar. Está tudo praticamente pronto, redondinho, funcionando. Então, uma exemplificação. A primeira ali, ele fala sobre consultoria. Ou seja, vocês já ouviram falar, por exemplo, do Open Bravo? Baita um RP open source, né? Só que ele não é muito fácil de utilizar, tá? Então, o que vocês fazem? Vocês aprendem a utilizar o Open Bravo e aí vocês vendem esse serviço de consultoria para essa empresa, tá? Então, vocês vão lá, a empresa está apanhando, então vocês vão lá e dizem, não, faz assim, tá? Ganha esse dinheiro em cima do seu serviço, porque o software é gratuito, mas tu não trabalha de forma gratuita, né? Diz, nem o relógio trabalha de graça, né? Então, tu vai trabalhar, tem que cobrar, e cobrar bem. Tá? Já que a hora de serviço, às vezes, em software livre, custa mais do que a proprietária. Por exemplo, implantação e integração, o próprio exemplo do Open Bravo. Tu vai implantar ele, porque um software de ERP ele não é só uma instalação, tem que ser uma implantação, tem que ter uma personalização. Para fazer isso, vocês cobram. Dá para ganhar dinheiro aí, bastante dinheiro. Né? Treinamento. Instalar, configurou, né? E agora os funcionários da empresa lá não sabem utilizar o Open Bravo. Então, vocês vão cobrar mais algumas horinhas para treinar esses funcionários, para essas pessoas saberem utilizar o Open Bravo. Ganham mais dinheiro ali, serviço sobre TI. Né? Suporte, tá todo mundo utilizando, estão treinadinhos, blá, blá, blá. Alguns meses depois começou a dar problema. Né? Então, suporte, revalidação, né? Ou o pessoal simplesmente, estou na dúvida de fazer tal coisa, como é que eu faço? Suporte, né? Suporte local, remoto, no SSH, aí dá para brincar, né? E o próprio gerenciamento dessa aplicação, tá? Pode, o software de graça, vocês vão gerenciando. Isso tem inúmeros exemplos sobre isso. WordPress, cara, ganha dinheiro, lógico, vendem os plugins, né, os gateways de pagamento, templates, são formas de venda. Mas a grande maioria do pessoal que está ganhando dinheiro, o WordPress é de graça. O que eles fazem? Baixam o WordPress, criam um site para o cliente. Criar um site é um serviço. É assim que vocês vão ganhar dinheiro com software. Tá? Parece meio esquisito, mas eu não estou ganhando dinheiro sobre isso com software, né, dessa forma. Mas funciona, eu mesmo validei, já paguei algumas cervejas, trabalhando sobre serviços, né, em relação a RP e coisa e tal. Né. Essa é uma linha empresarial sobre software livre. Por gentileza, pode passar mais um slide? Tá? E aí, vamos começar a responder as perguntas. Tá? Se caso alguém surgir mais alguma pergunta, pode levantar a mão também. Tá? Mas a princípio, acho que eu vou tirar dúvidas aqui. Então, usar software livre para melhor se desenvolver e evoluir na universidade é possível? Com certeza. Tá? O que nós temos? Nós temos um ambiente, então, de software, onde está tudo configurado, funcionando de forma adequada. Né? E temos que, digamos, eu sou acadêmico, daí tu tem um trabalho para fazer, onde o professor pede para vocês desenvolverem tal coisa. Né? Particularmente, para que eu vou redesenvolver alguma coisa, se eu posso pegar, digamos, já existente e melhorar isso já existente? Não seria uma forma de trabalho melhor, pega aquele projeto e melhora aquele projeto? Né? Ou uma aplicação prática, exata, de como utilizar software livre para se desenvolver na universidade. Tá? Tem uma moça aqui que é minha aluna, ela fez o TCC dela utilizando o Code Club Brasil. O Code Club Brasil se utiliza do Scratch, que é um software livre para ensino de programação para crianças. O que foi o TCC dela? A gente pegou ela, a gente fez uma oficina de 3 meses ensinando programação para crianças de 11 anos. Ela utilizou software livre na universidade. Isso foi o TCC dela. Por este gancho, né, ela tirou uma boa nota, a gente conseguiu validar que realmente o ensino de programação ajuda o desenvolvimento dessas crianças, principalmente, que é algo que nos chamou a atenção, a gente analisou o sentido matemático, português e lógico.
mas a gente teve feedback dos professores dizendo que a concentração das crianças aumentaram, que era algo que a gente não estava mensurando. Então, a gente houve ganhos de desempenho além do que a gente pensava, pelo uso da programação. Por essa programação ocorrer de forma adequada, a gente utilizou o Scratch, que era software livre. A gente não gastou nada. Tá? Todo o modelo do Code Club Brasil, um trimestre de aulas está lá, traduzido de forma gratuita para os voluntários. Né? E então, ela utilizou software livre na universidade. Então, dá para utilizar. Esse é um grande modelo. Eu orientei uma menina no Espírito Santo que eu exigi que eu orientava ela, mas desde que ela liberasse o software dela como open source. Né? A princípio, essa é uma ideia legal, ela poderia vender esse software. Mas ela iria vender para 1, 2 pessoas. Digamos que vendesse para 100 pessoas. 100 pessoas iriam conhecer ela. Né? Por ela ter liberado em software livre, esse software passou a ser conhecido. Ela palestrou para mais de 150 pessoas no último evento que eu tive com ela. Então, só pela questão de ter liberado em código-fonte aberto, ela se tornou mais conhecida do que se tivesse mantido fechado o software. E isso faz o quê? Tanto no exemplo dessa minha aluna lá de Santiago do TCC, como dessa outra do Espírito Santo também no TCC, elas estão trabalhando hoje em virtude desses trabalhos que elas fizeram. Então, o uso de algo pronto, com uma outra ótica sobre aquilo ali, cresce o olhinho das empresas que estão contratando gente. Né? Porque, o cara fez aquilo de forma voluntária, ficou muito bom. Imagina se eu estiver pagando para esse cara. Essa é a lógica. Essa é a lógica do trabalho voluntário que é interessante. Essa é a lógica de participação em comunidades também do software livre. Né? Eu vou para a próxima pergunta? Tá? Pode. Dê o microfone aí. Boa tarde, Vinícius, tudo bom? Na minha palestra eu falei sobre a importância de utilizar a ferramenta de software livre em desenvolvimento de automação comercial. E eu contei da minha experiência. Eu entrei em 2003 numa faculdade que era de tecnologia, lá em Campo Grande, e eles utilizavam, todo o currículo era software livre. E tinha recém mudado, então os alunos participaram de projetos, a gente aprendeu a cooperar com projetos, testar o software, que ainda estavam muito incipientes, né? E isso aí trouxe uma carga assim de conhecimento, trabalhando em grandes projetos, inclusive, né? Reportando erros para o Samba, para outras aplicações, integrando a rede da faculdade. E assim, todo o pessoal que trabalhou nesse estilo de currículo com software livre, eu vi que depois que se tornaram profissionais bem mais dinâmicos, sabiam se virar mais, pesquisar mais e sempre cooperar de forma comunitária ali com software livre, né? Depois essa faculdade foi comprada por uma grande rede ali e trocaram tudo para software proprietário, né? E hoje a gente que buscava profissionais nessa instituição lá não conseguimos mais. Muitos dos alunos acabam assumindo outras profissões porque eles não aprendem assim com a profundidade de software, né? Desenvolvimento, né? Isso é só para colocar aí um exemplo de experiência que a gente teve lá com software livre no mundo acadêmico. Muito obrigado. Entra a questão do que o cara, quando está recebendo de forma fácil, ele não vai buscar como é que foi feito aquilo ali. Né? Se o cara recebe a comidinha da mãe tranquilo em casa, ele não vai querer aprender a fazer pizza. Para quê? Né? Mas essa é uma por aí. Exemplos dessa linha aí, daí é uma outra linha de educação. O ensino, a forma do nosso ensino hoje, né, ele é feito para acostumar ainda, é coisa de revolução industrial, tem mais de 100 anos, acostumar as pessoas ao tédio e não acostumar as pessoas a pensar. Ou seja, se ensina o que? A entregar tudo prontinho, de graça, o professor vai lá, gospe o conteúdo, o aluno finge que aprendeu, né, e marca uma provinha lá e tira a coisa. Né? Então, é mais ou menos, tipo, o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. Só que não está havendo realmente essa troca. Porque é a questão velha do que a gente estava comentando numa outra linha aqui, da
quantidade de velho que está virando esses eventos, né? Vou olhar os palestrantes, eu queria ter mais palestrante gurizada, está ficando praticamente, se vocês olharem, eu tenho bastante palestras e não era interessante eu ter muitas palestras. Era bom que eu tivesse mais reciclagem nisso aí. Só que o que acontece? Eu vim de uma época onde eu não tinha um Google para pesquisar tal coisa. Eu tinha que ler o manual para poder fazer a alteração que eu queria fazer no meu Linux. Hoje não, tu seta lá o que é o problema que tu está tendo, o Google vai te dar a resposta, tu vai alterar, vai funcionar, mas tu não vai saber por que aquilo ali. Tá? É a questão do estar recebendo hoje coisa muito fácil. A academia está assim, a pesquisa está assim, aí o que acontece? Gurizada cada vez mais repetindo coisa, que é a questão, está muito fácil tu obter informação, que é diferente de conhecimento. A gente tem que estar absorvendo conhecimento e não absorvendo informação. Do conhecimento a gente vai gerar informação. E tal, vendo isso daí. A informação está muito fácil, está gratuita, muito disponível, muito rápido, né? É um assunto para vou começar a devanear demais aqui, tá? Voltar para cá, né? Então, aqui, caso vocês não conheçam ainda, estão na academia, é o portal do CNPq, da parte do currículo Lattes, né? Todos vocês devem ter um currículo ali, né? Mas ali não é só algo para publicar o que vocês fizeram, não é para vocês botarem lá aquele artigo que vocês enviaram para aquele evento que foi lido para apenas os pares revisores daquele artigo. E aí vocês colocam lá uma linha que eu tive artigo submetido e aprovado em tal lugar. Tá? Ele não serve só para isso. Ele serve também para vocês buscarem pessoas ali. Eu não utilizo muito porque eu estava meio sem tempo, mas eu vou começar a utilizar mais. É o quê? Tá? Tem uma partezinha lá que diz lá, buscar currículo. E vocês conseguem buscar por palavras-chave. Então vocês podem colocar lá, software livre. Né? Então, vai linkar os projetos aprovados que tenham projetos e publicações que tenham palavra software livre e relacionado a pessoas. Então, utilizem o Lattes não só para divulgar o currículo de vocês, mas para buscar currículos. Tá? Pense um pouquinho diferente do que está. Pense um pouquinho fora da caixa, sempre. Né? E, obviamente, tem que manter o currículo lá. Então, se vocês querem uma linha mais acadêmica, vocês têm que fazer um currículo Lattes. Pode passar por gentileza, né? Aqui, então, a SBC é ela que coordena a questão dos eventos no Brasil relacionado a formas acadêmicas. Ela apoia bastante as semanas acadêmicas, tem os próprios eventos da SBC. Fiquem de olho sempre na agenda deles, né? Aí vocês conseguem ver o pessoal. Eu sempre sugiro mais interação do que, às vezes, ficar vendo. Então, procurem os autores dos artigos submetidos. Assim como vocês vêm para um evento desse, procurem mais os palestrantes e não as palestras. Né? Procurem interagir mais numa área de comunidades, com o pessoal dos hackerspaces e tal, do que ficar o dia inteiro, talvez, vendo alguma palestra. Depois da segunda, terceira palestra, o cérebro não absorve mais. Aliás, em torno de 40, 20, 30 minutos, o cérebro se desliga. Né? Então, deixa eu passar. Eu fico mais devanear, desculpa. Tá? Faço por gentileza. Usar software livre no mercado de trabalho, a gente pode? Com certeza. Tá? Essa simplificação que eu acho que ninguém tem dúvida aqui que dá para usar software livre no mercado de trabalho. Né? Por gentileza. Tá? Então, é o que? Por exemplo, LinkedIn. Se vocês querem se focar profissionalmente, vocês têm que ter um perfil no LinkedIn. Né? LinkedIn, então, vocês vão focar o que vocês têm, a escolaridade de vocês, os projetos que vocês trabalharam, e aí ele tem um troço muito interessante que tem as skills. Então, as outras pessoas começam a te avaliar pelas skills que tu tem. Né? Obviamente, às vezes acontecem algumas coisas, como, por exemplo, se vocês abrirem o meu perfil no LinkedIn, vocês vão lá que eu tenho uma alta pontuação em UML. Por quê? Algum amigo que não gosta de mim, né, ou de sacanagem, colocou que eu manjo do UML. O outro pessoal viu e começou a marcar que eu manjo do UML, sendo que eu detesto o UML. Né? Há esses problemas. Tá? Mas LinkedIn, mercado de trabalho, vocês têm que ter perfil no LinkedIn. E ali vocês podem buscar projetos, tá, de outras empresas, seguir essas empresas e coisas assim. Passa por gentileza. Né? E aí, exemplos como vocês podem ganhar dinheiro, tá? Se vocês chegarem a ver na área de comunidades, tem uns caras lá que estão com um chapeuzinho vermelho, né? Aqueles caras lá são tudo ricos, né?
Tá? Não sei se eles estão, mas o chefe deles está bem rico, né? Tá? E como é que a Red Hat ganha dinheiro? Tá? Eles trabalham com Linux. O Linux é o livre. Tá? Eles fazem ferramentas, essas ferramentas sim são deles, tá? E essas ferramentas garantem que eles vão trabalhar com suporte, que eles vão ter uma certificação também, então eles vão dar tanto treino, vendem cursos para o cara se especializar, para daí tirar uma certificação deles. Isso é uma forma de ganhar dinheiro. O suporte eles ganham dinheiro, com treinamentos ganham dinheiro, com a consultoria eles ganham dinheiro, tá? Tudo modelos de negócio sobre serviços, que eu comentei anteriormente, tá? E utilizando software livre. Então é possível. É alguns milhões que estão girando aí por ano no mundo, né? E software livre para aumentar minhas capacidades técnicas, eu acho que essa aqui é essencial, tanto para academia quanto para mercado de trabalho, né? Se o software é livre, eu tenho acesso a como ele funciona, né? Se eu tenho a cultura do livre, do compartilhamento, da cultura hacker, que o que eu sei eu passo para outra pessoa, o que essa outra pessoa passa para mim, eu posso conversar com essa pessoa, tirar dúvidas, aumentar meu conhecimento técnico com isso, né? Então, com certeza, a gente pode utilizar software livre para aumentar minha capacidade técnica, tá? Aonde, por exemplo, é praticamente obrigatório que vocês tenham um registro no Facebook do Nerd, né? Que é o GitHub, tá? O GitHub, vocês vão fazer o perfil lá e vão seguir projetos, tá? Aí vocês viram lá, tem um projeto bastante interessante. Pode ser um exemplo simples que deve ter ali. O cara lá fez uma calculadora lá. E essa calculadora é o que eu preciso fazer na faculdade, só que eu quero otimizar ela, por exemplo, né? Então eu pego e faço um fork dessa calculadora para o meu perfil. E aí eu começo a trabalhar nessa calculadora no meu perfil, no código. Então vocês podem fazer o próprio backup, todo o controle de commit, revisões de código, versionamento de código, tudo é controlado pelo GitHub. Tá? Empresas também utilizam o GitHub, só que daí eles pagam, porque daí tem uma questão de limitação de projetos. Mas como de forma individual vocês não vão ter mais do que 100 projetos, né? Então podem utilizar a versão gratuita dele, bem de sussa. Tá? Utilizem o GitHub, passa para mim, por gentileza. Tá? Outro portal bastante interessante é o portal do software público brasileiro. No GitHub a gente tem tudo mundial, né? E ele fica muito focado ao perfil. Então, vocês têm sites que estão no GitHub, perfis pessoais. Então, assim como digamos, eu mando a URL do meu currículo Lattes, como eu mando a URL do meu LinkedIn, eu mando a URL do meu GitHub. Então, quando a pessoa acessar lá o meu GitHub, né, vai ver os projetos que eu sigo, o que eu já fiz, um gráfico de qual foi a frequência de atualizações que eu fiz em código, coisa e tal, né? O portal software público é um pouquinho diferente na linha de que aqui estão praticamente todos os softwares utilizados pelo governo e por empresas, sendo que tudo está disponibilizado de forma open source lá dentro, tá? Free software, software livre, que é uma outra palestra esse assunto, né? Ali vocês vão seguir projetos, que são softwares. Dentro dali vocês vão ter um fórum de discussão com os desenvolvedores desse sistema, com as outras pessoas que mantêm esse sistema funcionando, e vocês podem, sem problema algum, baixar esse sistema, instalar em algum lugar e trabalhar como software, como serviço, com esse que vocês baixaram no portal do software público. Tem muito software ali, e é muito bem organizado o portal, é bem organizado a forma de interação da comunidade ali dentro, né? Exemplificações, não sei se aparece ali o Pandorga, por exemplo, tá? Que é um que está ali. O Pandorga foi um conhecido aqui de Porto Alegre que fizeram, né? Hoje ele não trabalha mais no Pandorga diretamente, né? Ele está lá na Holanda tomando cerveja muito melhor do que nós, né? Tá? Então, mas o Pandorga é um dos que tem mais gente nessa comunidade. Então o software está se desenvolvendo por conta da comunidade, não mais por conta dele. Tá? Isso é muito legal, tá? E é um dos que está ali dentro, por exemplo, né? Então acessem também, se vocês querem crescer tecnicamente e tudo mais, comecem a buscar esses portais que eu estou exemplificando, tá? Outro daí, e aí, que é onde eu caminho para o encerramento, que é usar software livre para engajar-me melhor pessoalmente e o mundo, tá? Eu diria possivelmente, depende da vontade de cada um, obviamente, né?
tá? Mas o problema é o mundo, mais pessoalmente. Pessoalmente eu conseguiria? Acredito eu que sim, né? Tá? Então, quando a gente fala em mundo, a gente fala em eventos, a gente fala em participações e tudo mais. Essa exemplificação aqui é o FLISOL, a Fórum Latino-Americano de Instalação de Software Livre. Para mim, ele poderia acontecer em todas as cidades do Brasil, bem tranquilamente, porque o que é necessário para correr um FLISOL? Uma pessoa que saiba sobre software livre e esteja disposta a ajudar outra pessoa a aprender sobre software livre. Apenas isso, né? Um aluno meu fez na garagem de casa. Quando começou a chover, ele ficou ilhado na cidade dele. Bem tranquilo, teve 4, 5 pessoas, foi um sucesso. O evento é isso. Pode ser também, Brasília teve 2.000 e poucos participantes, tá? Várias palestras e tudo mais. É o mesmo evento. Fórum Latino-Americano de Instalação de Software Livre. Então procure nas cidades de vocês, se há, vocês acessarem ali no Brasil, tem as cidades, as estatísticas do que ocorreu, podem começar a se planejar para o próximo ano, né? Vocês que são alunos, tem poucos aqui, os alunos que tem ali no fundo, a maioria já sabem como é que funciona. Isso aqui que a gente faz lá em Santiago. A gente faz FLISOL, a gente faz Linux lá, né? Procurem saber mais, e o FLISOL é interessante que ele dá uma visibilidade para quem for coordenador, para quem for voluntário, para quem for palestrante, a nível mundial. Por quê? Porque o FLISOL ele ocorre na mesma data em vários países. Está ali, o FLISOL 2005, os países que ocorreu. Teoricamente seria só a América Latina, né? Mas eu acho que a Espanha não está na América Latina, mas tudo bem, né? Ainda continua sendo o Fórum Latino-Americano de Instalação de Software Livre, né? Essa é uma exemplificação de algo que ocorre, tá? Que vocês podem buscar. Eventos também, eu sugiro que vocês acessem o site tedatilinux.org. Eu deixei o print de tela justamente no organizando um evento, tá? T-Linux é um grupo de usuários de software livre, e a nossa ideia é ter, além da discussão em lista, né, a fazer eventos. Então a gente faz 4, 5 eventos pelo Rio Grande do Sul, até porque não teria sentido algum ter um T-Linux em Minas Gerais, né? Não vai ficar legal, né? Então o T-Linux está só no Rio Grande do Sul, né? E aí esses eventos são feitos por pessoas daquela cidade. O pessoal daqui começou o pessoal de Porto Alegre indo para o interior, né? De um certo momento para cá a gente descentralizou totalmente. Então lá em Santiago, quem faz o Linux sou eu, tá? Aqui em Porto Alegre quem está fazendo é outra pessoa, né? Em Bento é outra pessoa, e assim vai, né? E aí aqui está ali como se organiza um evento. A gente fez um passo a passo ali, isso aqui já tem um certo tempo. Então vocês podem, não sendo gaúchos, tá? Mesmo assim acessar o site da T-Linux, né? Ele é lá, o site é uma wiki, ou seja, vocês podem olhar o código-fonte desse site. Então vocês clicam ali, por exemplo, mostrar o código-fonte, apertem Ctrl A, tá? Para copiar tudo, um Ctrl C, abre uma nova wiki em algum lugar que vocês queiram e colhem. E aí chamem com o nome de vocês, sem problema algum. A gente quer que isso seja copiado, seja replicado, tá? A forma que a gente faz os eventos, por momentos, tem funcionado. Vocês podem dar feedbacks também, obviamente, né? Podem melhorar esse modelo. E quanto mais eventos tiver sobre disseminação de software livre, da questão tanto software, tanto da questão livre, melhor. Isso é o que a gente quer. Então, vocês podem copiar esse modelo, podem organizar, vocês podem contribuir tanto academicamente quanto no lado profissional para vocês, né? E aí a gente entra numa outra linha de comunidades, né? Que a gente fala, um exemplo aqui é o Mozilla. Aqui vocês podem crescer, digamos, tanto ali também, academicamente e profissionalmente, porque vocês podem pegar um projeto dali, tá? E utilizar como um TCC para vocês, tá? Assim como vocês podem, a partir dali, aprender alguma coisa para o mercado de trabalho. Por exemplo, desenvolver um aplicativo para Firefox OS. Tá? Vocês vão desenvolver esse aplicativo com o intuito, digamos, de ser algo acadêmico. Vai virar um artigo, um TCC, o trabalho de aula é fazer o aplicativo, né? Mas se o aplicativo ficou bom, né, eu posso vender ele. Então, a mesma coisa que vocês fizerem de forma acadêmica, pode virar profissional, tranquilamente, né? E aí, estando na questão de comunidade, tem visibilidade, tem os apoios, né? Entra dentro daquela questão que eu comentei também anteriormente. Se o cara está fazendo um monte de graça,
a empresa vai olhar, pô, o cara está fazendo esse monte de graça, imagina se eu pagar. Né? Isso chama a atenção dos empregadores. Contribuam, sejam voluntários. Né? O Code Club, que eu já tinha comentado antes, né, que foi que a minha aluna utilizou, tem as aulas, ensina crianças, tudo mais. Essa questão de vocês estão se voluntariando é interessante. Vocês podem contribuir não só sendo professores, digamos, de crianças, sendo programação, mas vocês podem desenvolver o próprio Scratch, vocês podem atualizar as aulas que não estão... traduzir as aulas que não estão todas traduzidas. A gente tem 13 meses de aula. A ideia do Scratch, do Code Club, é ir do Scratch ao Python. Ensinar para crianças do Scratch até o Python. Só que só está em português para o momento o Scratch. Então tem bastante trabalho. Pô, vou ser voluntário, vou traduzir. Tá? Tire a bunda da cadeira e faça alguma coisa, né, gurizada? Tá? Dá para fazer bastante coisa para a gente crescer aí. Vou passar por gentileza. Né? E aí, tá, mudar o mundo fazendo essas ações, não sei se vocês vão conseguir. Tá? Mas com certeza absoluta vocês vão mudar o seu mundo. Tá? Quando vocês começam a atuar com alguma coisa software livre, quando vocês começam a contribuir para alguma pessoa, para alguma comunidade, vocês começam a ter esse retorno de volta, isso é muito gratificante. Tá? Isso aí vale mais do que dinheiro, apesar de não pagar as contas, infelizmente. Tá? Então, vocês vão mudar o mundo pessoal de vocês. Isso que é legal. Tá? Quando vocês começam a pensar nessa linha livre, né, mais livre do que a linha software, do aprender, compartilhar, reiterando essas palavras bonitas, tá? Vocês vão pensar de uma forma melhor. Vocês vão querer fazer mais. Vocês vão ver coisas que vocês não viam. Né? Vocês vão ter superpoderes, de forma ridiculamente dizer, mas, por exemplo, quando vocês, digamos, têm uma mentalidade de ajudar outra pessoa em termos tecnicamente, né? Uma hora vocês vão cruzar, digamos, por alguém na rua, né? Pô, se eu ajudo o cara tecnicamente, quem sabe esse cara aqui que está na rua, será que ele teve uma oportunidade, sei lá, de aprender alguma coisa? Será que ele já ganhou um livro? Né? Vocês já compraram um livro e deram para alguém que mora na rua? Né? Se o cara botar fora o livro, foi a opção dele, mas ao menos ele teve a oportunidade de ter um livro na mão. Né? Então essa é a questão, vocês começam a pensar diferente. Isso é legal. Tá? Isso aí dá uma paz interior muito boa. Né? E aí, mas hashtag fica a dica de coisa que vocês podem fazer que é mais ou menos, mais ou menos porque não foi diretamente assim que eu cheguei aonde estou. Né? Chegar onde estou, eu quero dizer, todo mundo num restaurante, mandando se lascar lá no palco, tá? Como ocorreu ontem. Tá? Mas foi divertido. Né? Tava lá, né? Então, né? Deu frio na barriga mesmo aquilo ali, tá? Mas o interessante é que, digamos, conheço já um pessoal, e aí o mais legal de conhecer pessoas não é só conhecer as pessoas, é poder fazer conexões entre essas pessoas. Eu estou adorando fazer isso, que é o quê? Eu conheço um cara, eu conheço outro cara, tá? E esses dois estão trabalhando de forma parecida. Então, por que esses dois não trabalham juntos e não fazem algo maior? Isso eu tenho feito muito. Isso é muito legal de se fazer, tá? E isso foi o Soft Livre que me proporcionou. O Livre Mais que me proporcionou isso. E aí, como chegar algumas coisas assim, eu considero, primeiro, pega a linha de... Na minha época era lista, né? Listas de e-mails. Hoje já existe... Tá? A questão das redes sociais. Então, Facebook, tá? Aquela rede nefasta, vocês podem utilizar ela para procurar comunidades de desenvolvimento, sobre uma linguagem de programação que vocês queiram, sobre hardware, alguma coisa assim. Tá? E lá começa a interagir com o pessoal. Essa seria, digamos, a primeira, porque você não precisa nem tirar a bunda da cadeira. Né? Tá? Dá um alt tab ali, deixa o joguinho de lado e começa a ler sobre algum assunto, conversar com alguém, cria curiosidade sobre determinado assunto. Tá? Depois que tu cria curiosidade sobre determinado... Volta. Tá? Digamos, criou interesse por software livre. Aí dentro dessa linha de interesse software livre, vocês viram que alguém comentou sobre o FISLI, o Fórum Internacional Software Livre. Então, vocês vieram participar do FISLI. Tá? Mas o FISLI é longe. Pô, mas está correndo um FliSol na cidade vizinha. Então, vai no FliSol na cidade vizinha. Vai no FliSol da minha cidade. Faz o FliSol. Não precisa nem sair da sua cidade.
entendeu? Tá? Então, vocês começam com eventos, daí vocês começam, digamos, não precisa obrigatoriamente ter uma interação com outra pessoa, mas vocês já estão vendo fisicamente outras pessoas, já começa a melhorar. Né? E aí depois vocês podem começar a participar de grupos, tá? Grupos, como por exemplo o T-Linux é um grupo. Lá na área de comunidades, tem 300 mil grupos lá. Tá? Ah, mas tem só 16 lá. Sim, são 16 ali, mas todos aqueles ali têm links para outros grupos. Então vão lá, conversa com o pessoal, tá? E aí participando de grupos começam a aparecer as oportunidades em termos de aprendizado e tudo mais. Ou hackerspaces. Hackerspace, infelizmente, a gente tem menos ainda, tá? Mas a gente eu tenho um anseio pessoal de ter hackerspace em tudo que é lugar no Brasil, tá? Então, comecem a participar. Procurem algum hackerspace perto e comecem a participar desse hackerspace. Que hackerspace, como o nome diz, é um espaço para ser hacker, né? Então, o espaço para ser hacker é um espaço para otimizar alguma coisa. Então, vocês podem fazer, por exemplo, pizza, como eu fiz no Mate Hackers, até construir robôs, marcenaria. Estamos tendo alguns hackerspaces por aí. Tá? E aí, eu deixei comunidades por último, e não vinculo comunidades com grupos, pelo seguinte: grupo é algo menor, menos gente. E aí, eu vou fazer, sei lá, tu quer a responsabilidade de ajudar alguém a organizar um evento. Como o evento é pequeno e, sei lá, ocorrer algum imprevisto ou a própria preguiça, e tu não conseguir colaborar para a organização desse evento, vai ser chato. Com certeza vai ser chato, tá? Mas o impacto não vai ser tão grande. Agora, se você chega a entrar em uma comunidade e vocês dizem que vão colaborar para fazer alguma coisa, e vocês não colaborarem, o impacto vai ser muito grande. Então, eu sugiro que puderem participar de comunidades, por exemplo, a comunidade Mozilla, né, só quando vocês tiverem uma maturidade de não serem arregões, tá? Como assim dizer, tá? Ou tiverem tempo para poder se dedicar a fazer alguma coisa, né? Eu, por exemplo, há anos conheço o pessoal da comunidade Mozilla, mas atualmente, eu não sou da comunidade Mozilla. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Né? Então, se eu entrar em alguma coisa, facilita, eles vão me convidar, posso correr o risco de aceitar, e eu sei que talvez eu não consiga contribuir de forma adequada. Então, eu evito não entrar, para assim não pegar essa responsabilidade, para assim não ter perigo de atrasar alguém por alguma coisa que eu não consegui fazer. Tá? Então, eu acredito que isso aqui é uma linha evolutiva da maturidade que vocês têm que ter para conseguir contribuir de forma adequada em relação a projetos, dentro de uma linha já maior. Quando vocês aprenderem o conceito do livre e seguirem essa linha, sim, excelente. Mas se vocês forem seguindo essa linha, vocês vão acabar adquirindo por indução, tá, o contexto do livre. Ou assim espero que aconteça o aprendizado sobre o livre. Né? Pode passar por gentileza, acho que acabou. Tá? Aqui são diquinhas que eu acho interessante, comentei esse dia em aula para a gurizada, que coisas pessoais. Eu tenho particularmente que, quando tu é o cara que mais sabe na mesa onde tu está sentado, tá? Ou no ambiente que tu está, troca de mesa. Tá? Por quê? Se eu não estou aprendendo, eu tenho que ir para algum lugar onde eu consiga aprender. Esse é o objetivo, tem que estar sempre aprendendo. Né? Ó, a questão também, obviamente, tá? Eu posso estar aprendendo, como eu posso estar ensinando. Então, se em determinado momento eu não estou aprendendo, mas eu estou ensinando e estou vendo que esse ensino está sendo valorizado, ok, beleza, show de bola, né? Tá? Mas se eu não estou aprendendo nem ensinando, ou estou ensinando de forma à toa, troca de mesa, entenderam? Tá? E a questão da média é o seguinte, essa é interessante. Antigamente vocês devem ter ouvido dos pais de que para não andar com aqueles bagaceiros, não vai virar um bagaceiro, né? Alguma coisa assim, tá? Essa é a verdade, né? Então, se eu ando com pessoas que são muito boas tecnicamente, né, querendo ou não, o papo vai ser bom, né? E com o papo vai ser bom, no começo eu posso ficar só ouvindo o que eles estão falando, mas de tanto ouvir o que eles estão falando, eu vou acabar aprendendo. E vou acabar discutindo com eles, que discussão é uma coisa boa, tá? Crítica também é algo bom, sempre leve visto como coisa boa, tá? Então eu vou acabar discutindo com esse pessoal e vou acabar aumentando a minha média, né? Que até tem desse pessoal que diz no web, né, que a tua média é a média das 5 pessoas com quem tu mais anda. Ou seja, se tu anda com pessoas boas, tu vai ter uma média boa. Se tu anda com pessoas ruins, tu vai ter uma média ruim, né?
Pode acontecer, digamos, eu ser bom e andar com pessoas ruins e aumentar a média dessas pessoas? Pode e deve, tá? É o que eu tenho tentado proporcionar muito. Mas é mais fácil para vocês subirem, né, que é andar com pessoas boas. Então, digamos que tu é ruim, mas tu vai aumentar o teu nível, né? É um contexto de métodos ágeis, a programação em par, por exemplo, é parecido com isso aí. Tá? Espero que tenha conseguido sanar essa questão aí. Estou à disposição também, acho que acabou, tá? E aí são coisas que eu acho importante de falar, particularmente realizações profissionais, que são pessoais, são muito interessantes. Por exemplo, na minha cidade eu consegui montar um hackerspace, tá? Profissionalmente isso foi uma realização, mas para mim foi uma realização muito mais pessoal, tá? Eu gostei de fazer aquilo ali, tenho orgulho de dizer que consegui fazer aquilo ali porque eu achei interessante para mim, isso daí, tá? Então tem muitas coisas que vocês vão trabalhar, por exemplo, projetos sociais, tá? Talvez financeiramente não seja tão interessante, vai pagar as cervejas de vocês, tá? Mas o impacto social desse projeto torna-se mais interessante do que a questão financeira, tá? Então, buscar sempre o que vocês forem fazer, tem realização profissional, mas que são realizações pessoais também, tá? Passe por gentileza, tá? E o networking, né, com mais net do que o work, tá? Ou seja, conhecer o pessoal em evento e tudo mais, mas não chega de carrinho dando cartão e vendo projeto, tá? Converse, conheçam as pessoas que estão por trás daqueles cartões, né? A maioria dos meus amigos hoje, tá? Eu conheço o pessoal de evento, mas a gente cria amizade tomando cerveja depois do evento, né? Então tudo que é evento que eu vou, eu sempre tenho pós-evento, né? Que é quando a gente sai com o pessoal para ir tomar cerveja, comer pizza e tudo mais, que é muito mais o net do que o work, tá? Então pense também nessa questão, faça essas interações, como eu já tinha conversado no começo, tá? Pegue mais a questão de grupos lá, num evento, do que as próprias palestras, né? E é interessante, por exemplo, essa foto ali, a gente tem 3 nações ali nessa foto ali, 3 estados ali, tem Uruguai, tem Mineiro, tem o churrasco, isso aí foi lá em São Paulo, eu assando carne lá em São Paulo. Por gentileza. Tá? Essa frase que estava lá, né? O software não é mais só o software, vocês não pensem em software livre só no software, tá? E o livre não deve ser só mais o código, tá? Livre tem que ser a forma de pensamento de vocês, tá? A gente chama isso de cultura hacker também, do compartilhamento, tá? É isso que eu quero deixar para vocês, tá? Muito mais do que isso aí, tá? E aí isso aqui foi a dedicatória da minha dissertação, né? Onde eu dedico, que seria essa palestra, que foi algo que eu conversei com o pessoal quando eles me convidaram, então, se me convidaram, então eu vou fazer alguma coisa diferente, né, do que eu estava fazendo anteriormente. E aí eu dedico esse trabalho a todos os inquietos, que é a pessoa que, isso não está legal, começa a movimentar, né? O cara que quer trocar de mesa é um cara inquieto. Deixo esse trabalho a todos inquietos, hackers e makers. Pessoas que poderiam estar em suas zonas de conforto, mas desafiam-se, saem, aprendem e compartilham, querendo e fazendo um mundo melhor. Tá? Essa é a mensagem que eu deixo por final, e esses são meus contatos, e obrigado pela atenção. Segundo tempo estourou, mas vocês podem fazer pergunta? Não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá. Tá bom. Me procure ali na área de comunidades ali que a gente conversa ali, tá? Obrigado.